E aí pessoal, tudo bem? Bom, nossa aula de hoje vai ser sobre pêndulo simples e também vamos falar um pouquinho sobre pêndulo cônico, tá? Vamos começar aqui pelo pêndulo simples. Eu vou dar 3 posições, tá, do pêndulo para a gente estudar. Eu vou dar a primeira posição, vai ser a posição de equilíbrio, que é o meio, tá bem? A posição de equilíbrio do pêndulo é a posição onde ele para. Isso aqui é velocidade igual a zero. Tá bom? Vou dar uma posição intermediária. Um ponto genérico aqui. Aí nesse ponto ele tem realmente velocidade. Tá bom? Aqui ele tem uma velocidade sempre tangencial. O movimento circular, então, tem ali essa trajetória, a mesma trajetória de um movimento circular, então tem velocidade tangencial ali. E no ponto mais baixo aqui, legal? Vou dar essas 3 posições, então posição A, posição B e posição C, tudo bem? Antes de começar a explicação de cada uma das posições, eu vou explicar uma a uma separadamente. Eu vou traçar para vocês a força em cada uma dessas posições. Então, por exemplo, aqui, peso, tá bom? Peso. Aqui vai ser a nossa tração. Aqui eu tenho peso também. Peso, a nossa tração também aqui. Nessa situação eu teria tração. E aqui também o peso. Tá? Beleza. Olha só, gente. Entenda uma coisa comigo aqui. Quando a gente traça, por exemplo, uma posição como a posição B, eu observo que eu vou necessitar de fazer algumas decomposições, por exemplo. Eu sei que aqui formou um ângulo θ. Aqui também vai se formar o mesmo ângulo θ. Tudo bem? Então vamos analisar separadamente cada uma dessas 3 posições. Então vamos começar aí com a posição C. Olha só. Para C. Vamos analisar a posição C. Gente, na posição C, nós temos o peso, tá bom? E a tração. Beleza? Eu coloquei aqui, pessoal, a tração nesse ponto, nesse ponto, mas eu vou considerar que essa tração vai variando, tá? Essa tração muda porque quando o corpo desce aqui, ó, a bolinha vai descendo, se acelerando. Então, se ela vai descendo, se acelerando, eu tenho cada ponto velocidade cada vez maiores e aqui embaixo a velocidade máxima, tá? Então, vamos lá. Vamos analisar aqui. Eu sei que eu tenho tração, peso, só que como é um movimento circular, eu também vou ter a resultante centrípeta. Então, olha o que vai acontecer. Nesse ponto aqui mais baixo, a gente vai considerar que resultante centrípeta vai ser a tração menos o peso. Ou seja, a gente vai poder escrever o seguinte, ó. Massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio é igual a tração menos o peso. Legal? Não existe fórmula pronta para pêndulo. Você tem que saber decompor essas coisas que eu estou mostrando para vocês, tá vendo? Saber indo passo a passo. Legal. O raio, quem é esse raio, professor? Gente, o raio é o comprimento do fio do pêndulo. Isso aqui é como se fosse aí o raio da circunferência, tudo bem? Bom, nesse ponto mais alto aqui, o que acontece? Eu vou pegar peso
tração e o ângulo que está aqui, ó, eu vou decompor esse ângulo. Esse ângulo é o mesmo que está aqui, θ e θ. Legal? Então, para cima, ó, olha que maneiro que acontece aqui, ó. Esse ângulo é o mesmo que está aqui também. Ou seja, nessa direção aqui, eu vou ter uma força P cosseno de θ. Ou seja, a centrípeta vai estar lá para dentro, resultante centrípeta, P cosseno para fora aqui. Eu vou ter o seguinte: tração menos o P cosseno é igual a resultante centrípeta. O que eu vou ter? Se a velocidade aqui vai ser zero, olha, se a velocidade é zero, na hora que eu for colocar aqui, nessa fórmula, estando aqui, a centrípeta vai dar quanto? A velocidade vai dar zero, então a centrípeta vai dar zero. Eu vou ter tração igual ao peso vezes o cosseno de θ. Por quê? Porque a velocidade foi igual a zero. Tá bom? Velocidade ali igual a zero pra gente. Professor, e no ponto intermediário, como é que fica? No ponto intermediário fica assim, ó. Olha, no ponto intermediário, eu tenho o peso para baixo também. Vai ser a mesma decomposição que a gente fez no ponto lá de equilíbrio. O peso aqui para baixo. Tração. Eu vou ter uma análise aqui do ângulo, ó. Ângulo θ. Eu vou ter uma decomposição do peso para cá. Esse ângulo aqui também é θ, tá vendo? São ângulos alternos, tá vendo aqui, ó? Esse ângulo e esse são ângulos alternos, então eles são iguais. Aqui vai ser P vezes o cosseno. E a centrípeta lá para dentro da circunferência. O que eu vou ter? Eu vou ter a seguinte expressão. Eu vou ter resultante centrípeta igual a tração menos o P cosseno. Só que dessa vez a centrípeta não vai dar zero, porque eu tenho velocidade nesse ponto. Uma tração menos peso vezes o cosseno de θ. Legal? Então a gente tem aqui, ó, nesse ponto intermediário. Vamos fazer um exemplo? Um pêndulo tem velocidade de 20 metros por segundo em um ponto cujo ângulo é θ. Calcule a tração no fio. Legal. Gente, eu quero calcular a tração no fio. Seguinte. O ângulo vale θ. Aqui está o pêndulo, tá vendo? Fazendo essa trajetória. Eu vou ter o peso. Eu vou ter a tração. Aqui para fora eu vou ter peso vezes o cosseno de θ. E aqui para dentro a tração e a resultante centrípeta. Legal? Vamos lá. Como é que vai ficar a minha continha? A continha vai ficar assim, ó. Vai ficar tração, ó, resultante centrípeta é a tração menos o P cosseno. Eu quero descobrir a tração, logo a tração vai ser resultante centrípeta mais peso vezes o cosseno. Legal? A tração vai ser massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio igual ao peso vezes o cosseno. Legal? Olha só. Vamos pegar o seguinte. Massa. Vamos analisar aqui quanto que foi a nossa massa. 10. O tamanho do fio foi 2, seno 0,6 e cosseno 0,8. Tudo bem? Então, a tração vai ser a massa que é 10. A velocidade 20 metros por segundo. Vou colocar 20 ao quadrado. O raio é a mesma coisa que o comprimento do fio. Mais... Aqui, ó. Sinal aqui de mais. Tem um igual ali.
mais o peso, 100, vezes o cosseno, 0,8. Então, a nossa tração vai ser 100 vezes 10 vezes 400 sobre 2 mais 80. A nossa tração vai ser 2.000 mais 80 igual a 2.080 newtons. Então, gente, essa é a primeira parte da nossa aula, falando sobre pêndulo simples. Na parte 2 dessa aula, vamos falar sobre pêndulo cônico. Passa para a próxima aula para você analisar junto comigo os pêndulos cônicos.